Fala aí galera, você que ainda não me conhece, eu sou o Denilson do canal Ler ou Não Ser e hoje nós estamos aqui para fazer uma tag. Faz tempo que eu não respondo nenhuma tag, achei uma tag super legal aí que é relacionado ao meio do ano que nós estamos passando agora, né? É a tag dos 50%. Eu vi ela no canal da Tati Feltrin, mas a Mel Ferraz também já respondeu e ela é uma tag gringa que foi traduzida pelo pessoal lá do Geek Freak. E nós vamos aqui agora falar um pouco então dos livros que nós lemos, ou melhor, que eu li, da primeira metade aí desse ano de 2016. Então, vamos para ela. E para começar então, a primeira pergunta não poderia ser outra a não ser qual o melhor livro que você leu até agora em 2016? Bom, o melhor livro que eu li até agora em 2016 foi, tá aqui, O Silêncio dos Inocentes de Thomas Harris. Esse livro é sensacional, é simplesmente fantástico. A personagem principal, a agente Starling, é um personagem maravilhoso. Inclusive agora, nesses tempos de empoderamento feminino, né, do feminismo estando em alta, né, na atualidade, né, com grande destaque na mídia, com várias ações em favor das mulheres. O livro O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, ele é um livro que ele já fala a respeito disso. É um livro que já traz uma personagem forte, uma personagem ativa, né, uma personagem feminina, com umas características totalmente fora daquele clichê da mulher, da mulher em perigo, que geralmente é muito utilizado na literatura. E, bom, não somente ela, como personagem do Hannibal Lecter, que ficou imortalizado por Anthony Hopkins do cinema, fazem deste livro um dos melhores livros que eu já vi na minha vida e certamente o melhor livro de 2016. Eu já fiz uma resenha sobre ele contando todos os detalhes, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem e olha, vale muito a pena, um livro sensacional. Eu já tenho os outros livros do Thomas Harris que dá sequência e em breve faremos também, quem sabe, uma resenha especial sobre eles também aqui no canal. A segunda questão é: qual a melhor continuação que eu li neste ano de 2016? Bom pessoal, eu vou tentar ao máximo não repetir livros, autores, mas tem algumas questões aqui que eu vou ser obrigado a repetir, até porque eu não li muitas continuações. Na verdade, a única continuação que eu li é realmente O Silêncio dos Inocentes, então ele é a continuação, o livro de continuação que eu li, o melhor livro que eu li nesse ano até agora. Eu não sei se vocês sabem, mas eles têm uma continuação. Eu vou até pegar aqui para vocês para mostrar direitinho. Então tá aqui, olha. Para quem não sabe, o Dragão Vermelho, né, também do Thomas Harris, embora esses livros tenham sido escritos depois, eles são, na verdade, fazem parte da continuação. Então, o primeiro livro seria o Dragão Vermelho, embora tenha sido escrito depois. Depois viria O Silêncio dos Inocentes. E depois viria Hannibal. Tá certo? Tem também o livro Hannibal, A Origem do Mal, que é antes destes, seria antes de todos esses livros. Seria contado realmente a origem do personagem Hannibal Lecter, o Dr. Hannibal. Como que ele se transformou nesse serial killer que ficou imortalizado no cinema. Mas então seria esse. Esse aqui, na verdade, seria o segundo livro logo após o Dragão Vermelho, que eu também pretendo ler, assim como o Hannibal, para fazer uma resenha para vocês logo mais aqui no canal. Então ele é a melhor continuação até agora deste ano de 2016. Nossa terceira questão é: algum lançamento do primeiro semestre de 2016 que você não leu e que deseja muito ler? Bom, para mim, tá aqui, eu já reservei o meu exemplar, que é Mr. Mercedes, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro que o Stephen King lançou dentro do gênero romance policial, é uma trilogia. Eu tenho uma amiga, Mayara, que já leu e gostou do livro. Ouvi vários releases positivos dele na internet. Então, como é o meu gênero favorito, aliás, estou devendo resenha aqui no canal sobre romances policiais, lerei em breve também. Alguma coisa para já fazer uma resenha para vocês. E
fiquei extremamente interessado. Ele é um autor muito conhecido, um autor muito famoso pelos livros, na verdade, de terror ou horror. E quando eu descobri esse livro, eu fiquei extremamente curioso para saber como o Stephen King trataria um personagem os seus personagens dentro do romance policial. Então, tá aí, logo mais lerei com certeza aí para fazer uma resenha também. Tá aí um livro que eu quero muito ler. E a nossa quarta questão é: qual o livro mais aguardado de 2016, do segundo semestre de 2016? A resposta dessa pergunta vai estar ligada à resposta da anterior. Como eu falei desse livro aqui do Mr. Mercedes, do Stephen King, deixa eu só endireitar ele para vocês verem ele sem brilho. Eu fiquei curioso por esse livro e ele também já tem o Achados e Perdidos, que foi lançado recentemente e será lançado o segundo turno, agora em outubro de 2016. Como eu já ouvi falar muito bem, eu quero ver a trilogia logo para saber como vai ficar. Então, embora eu não tenha lido ainda o Mr. Mercedes, já tenha ouvido falar muito bem dele, eu tô curioso para saber como a trilogia será como um todo. Certamente são os livros mais aguardados. Achados e Perdidos, que eu vou deixar aqui para vocês conferirem aqui do lado, e o último turno, também do Stephen King, que é, na verdade, uma continuação, né, a sequência da trilogia aqui do Mr. Mercedes, do detetive Bill Hodges. A nossa quinta questão diz respeito ao livro que mais me decepcionou no ano de 2016, até o momento. Na verdade, assim, não teve nenhum livro que realmente tenha me decepcionado, tenha me deixado realmente, que eu não tenha gostado de verdade, que eu tenha ficado realmente decepcionado. Mas para citar um livro que de certa forma me decepcionou, eu vou citar aqui O Amante, de Marguerite Duras, que é um livro que eu esperava muito mais. Embora seja um bom livro, ele tem uma forma narrativa diferente de lidar com flashbacks do passado e flash forwards de certa forma. Ele é um livro que eu esperava mais, até pelo título do livro, eu esperava que ele fosse mais visceral. Eu esperava que ele entrasse mais na relação dela com esse amante chinês, né? Ele também tem resenha aqui no canal, vou deixar o card para vocês conferirem. Mas ele é um livro que ele não vai muito dentro dessa relação, ele fala mais a respeito dos sentimentos, ele tem uma forma, certa forma, meio poética de descrever os acontecimentos, então eu esperava mais, eu esperava que ele fosse diferente, então ele acabou, de certa forma, me decepcionando um pouco. Então, tá aí o livro que mais me decepcionou, O Amante, de Marguerite Duras. E na nossa sexta questão é hora de falar de coisa boa, o livro que mais me surpreendeu até agora no ano de 2016. E esse livro foi um livro que eu emprestei e fiquei extremamente apaixonado por esse livro, eu adorei, foi uma das histórias mais cativantes que eu já li até agora, né? Não somente em 2016, mas em toda a minha vida, que é uma história extremamente bem elaborada, que é Ratos e Homens, do John Steinbeck. Eu emprestei originalmente da minha amiga Mayara, obrigado Mayara se tiver assistido o vídeo, e eu fiquei tão apaixonado por esse livro que eu fui obrigado a comprar. E eu achei ele numa promoção por R$10,30 na Amazon, e acabei comprando junto com alguns outros livros para diluir aí o frete. E rapaz, eu vou com certeza relê-lo, pode ver que não tem nenhuma flagzinha nele, porque esse aqui é novinho, eu comprei realmente para ter lá, para a próxima, para quando for ver pela segunda vez. E os personagens são fabulosos. A dupla George e Lenny é uma dupla de amigos totalmente improvável, que vai passar por uma série de aventuras. Essa amizade será colocada em prova no final deste livro aqui. Vale muito a pena ver, são personagens com características excepcionais, diálogos incríveis. Seria um livro muito bacana, um livro que realmente mais me surpreendeu, uma história que se você começa a ler não dá vontade mais de parar. Então, recomendadíssimo, Ratos e Homens, de John Steinbeck, o livro que mais me surpreendeu até agora em 2016. E agora a nossa próxima questão diz respeito, é a questão número 7, é o meu novo autor favorito, ou um autor que eu conheci recentemente agora em 2016. Bom, o meu novo autor favorito, na verdade, está aqui, ó, que na verdade era uma vergonha não ter lido até então, que é o Jorge Amado. Tá aqui o livro que eu li, que é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, um livro sensacional. Se eu não tivesse já escolhido
Ratos e Homens, de John Steinbeck. Certamente A Morte de Quincas Berro d'Água seria o livro escolhido como o livro que mais me surpreendeu, porque é uma história divertidíssima, surpreendente, e que realmente deixa você com uma série de dúvidas ali, que você realmente fica querendo saber o que realmente aconteceu nessa história. Será que aconteceu a morte, como o próprio nome já diz, aconteceu ou não? Então, e o Jorge Amado, ele tem uma forma fantástica de escrever, de forma simples, como eu já disse até na resenha, que eu vou deixar para vocês no card aqui em cima, ou embaixo na descrição, se não tiver mais cards para inserir. Ele consegue ser simples sem ser simplista. Eu acho que essa é a melhor definição. Autor fantástico, tô louco, já tem outros livros dele aqui, tô louco para ler outros livros do Jorge Amado, um autor brasileiro sensacional. Tá aqui meu novo favorito da literatura nacional. A nossa oitava questão é: qual a sua queridinha, o personagem da ficção que tornou-se a sua queridinha aí nesse ano de 2016? Bom, a se eu não fosse citar a gente Starling, como eu já falei, né, no início, a respeito de uma personagem forte e interessante, com certeza, para não ficar repetindo personagens e repetindo livros, eu vou citar aqui Azincourt, dentro do livro do Azincourt, do Bernard Cornwell, a personagem Melisande, que é o par romântico do Nicholas Hoult, o Nick Hoult. E embora ela comece a história como uma personagem meio fraca, dentro daquele clichê que nós já conversamos da mulher, da donzela fraca, da donzela a perigo, que precisa ser socorrida, ela vai mudando aos poucos e se tornando uma personagem mais forte no final desta aventura. E é interessante que ela lembra um pouco a personagem de Game of Thrones, a personagem Sansa de Game of Thrones, que também passa por esse amadurecimento, né? Quem assiste aí a série Game of Thrones vai entender do que eu estou falando. Ela começa muito frágil e vai aos poucos se tornando uma mulher forte, e agora já no final da última temporada, já inclusive peitando aí o seu irmão Jon Snow. Então, tá aí Melisande de Azincourt, do Bernard Cornwell, que também é um dos meus autores novos aí favoritos, que eu quero ver muito mais a respeito dele. Outras histórias, outros romances históricos, ficcionais, que é o que o Bernard Cornwell é especialista em fazer. E a nona questão é: qual o meu personagem favorito mais recente? Bom, o meu personagem favorito mais recente, eu vou ter que pedir desculpa para vocês para voltar para um livro que eu já citei, que é dentro do Ratos e Homens, do John Steinbeck, o George. Né? Como eu disse, existem dois personagens principais, o George e o Lenny. O George, ele é um cara mais estrategista, ele tem uma visão mais global. Quando eles entram, né, contando um pouquinho para vocês aí da história, quando ele chega na fazenda, é ele quem conversa com todo mundo, é ele quem sonda o ambiente e vê quais são as pessoas mais problemáticas ali, as pessoas mais perigosas, e que o Lenny, que tem um temperamento meio desequilibrado, até por sua condição e ter aí umas certas dificuldades, talvez até uma certa deficiência mental, que não fica muito explicitada dentro do livro. O George, ele é quem sabe manejar as peças aí dentro desse jogo de xadrez. Então, George, de Ratos e Homens, de John Steinbeck, meu personagem favorito de 2016, até agora. A 10ª questão é uma questão que, na verdade, eu não vou poder responder. É a única questão que realmente não vou conseguir exatamente respondê-la, porque é qual o livro que me fez chorar em 2016. E eu não sou muito de me emocionar a ponto de chorar com livros. Nunca aconteceu. Me julguem. Mas é verdade, nunca chorei lendo um livro até agora. Quem sabe eu não li o livro certo ainda. Mas se for para citar um livro que me emocionou, certamente é Ratos e Homens, de John Steinbeck, pela história, por essa questão da amizade deles, que tem um final sensacional, que eu não vou dar spoilers, vocês precisam ver dentro da resenha que eu vi. Se vocês ainda não viram, vocês vão conferir um pouco mais dos detalhes dessa história. É o livro que mais me emocionou, mas chorar, infelizmente, não teve nenhum livro que me fez chorar até agora, em 2016.
Um livro que te deixou feliz em 2016 é a 11ª questão. Então eu vou voltar aqui para o nosso Azincourt de Bernie Cornwell. É um livro que me deixou muito feliz porque ele me fez torcer junto com os personagens, torcer pelo Nicholas Hoult, torcer pelos outros personagens que estavam lutando nessa guerra, uma das guerras dentro da Guerra dos 100 Anos. E, puxa, é fantástica essa narrativa, os momentos em que os soldados estão pelejando, os arqueiros lançando suas flechas, as nuvens de flecha que caíam sobre o exército inglês, aliás, do exército inglês sobre o exército francês. Então é fantástico. Eu adoro livros que me fazem torcer pelos personagens e livros que falam de guerras e, enfim, tá aqui um livro que me deixou muito feliz de ler nesse ano de 2016. 12ª questão é: qual a melhor adaptação cinematográfica que você leu até agora em 2016? Bom, pra mim, eu vou ter que voltar, gente, não vai ter jeito. Eu vou voltar pra cá, pro Silêncio dos Inocentes, que é realmente uma adaptação sensacional. É muito fiel ao livro. Eles fizeram, obviamente, algumas mudanças, como toda adaptação cinematográfica. Não tem como, né, você adaptar uma obra literária para o cinema sem fazer certas adaptações, mas é muito fiel, uma adaptação muito bem feita, inclusive na escolha dos personagens, na escolha dos atores, que tem muito a ver realmente com a personalidade que é mostrada nos livros. Então, até agora, certamente, Silêncio dos Inocentes é a melhor adaptação. Eu gostaria de colocar aqui um plus, que, como eu ainda não li o livro por completo, eu não posso falar dele, né, como livro oficial, por isso eu deixei o Silêncio dos Inocentes. Mas tá aqui O Poderoso Chefão, que eu comecei a ler e eu acredito que vai roubar o primeiro lugar aqui do Silêncio dos Inocentes, porque do que eu já li até agora, ele é ainda mais fiel. Tudo bem que, claro, o Silêncio dos Inocentes não foi adaptado pelo mesmo autor da obra. No caso do Poderoso Chefão, o roteiro foi escrito exatamente pelo Mario Puzo. Então aí, até os gestos que o Don Corleone faz no filme, a maneira como ele age, a maneira como ele gesticula, a maneira como ele fica de costas, realmente demonstrando a sua indignação com um certo personagem que ele está ali conversando. Tudo isso é descrito nos livros. Então, eu acho que ele vai roubar a cena aí de melhor adaptação para o cinema. Mas como eu não terminei de ler ainda, fica oficial O Silêncio dos Inocentes. Mas em breve teremos resenha dele aqui também no canal. A 13ª questão é: qual a minha resenha favorita até agora em 2016? Seja ela escrita ou em vídeo. E a minha resenha favorita é da Isabela, lá do Ler Antes de Morrer. Ela fez uma resenha a respeito de Não Sobrou Nenhum, ou o caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, que eu achei fantástica a forma como ela abordou essa resenha, não somente pelo conteúdo, mas pela criatividade dela em compor 10 personagens diferentes para ilustrar aí as diferentes personalidades, os diferentes modos de cada personagem. Então tá aí a melhor resenha. Vou colocar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo o link para vocês conferirem. Então, da Isabela, lá do Ler Antes de Morrer, o caso dos 10 Negrinhos, né? Ou, né, Não Sobrou Nenhum. A melhor resenha até agora, de 2016. A 14ª questão é: qual o livro mais bonito que você comprou em 2016? E não poderia ser outro a não ser De Volta para o Futuro, os bastidores da trilogia do Casey Gaines. Esse livro é fantástico, saiu pela Dark Side Books. Aliás, a Dark Side sempre faz livros fantásticos, são edições primorosas. Eu peguei esse aqui também numa promoção, paguei na época, eu acho que eu nem marquei aqui. Eu lembro que eu peguei numa promoção, paguei super barato. Ah, tá aqui, R$17,94 na Amazon. Eu sei que teve gente que pagou mais de R$40 nesse livro aqui. Eu paguei menos de 20, R$17,94. E ele é fantástico, olha só. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele vem com esse marcador da hoverboard, que quem já assistiu o filme sabe, que é a prancha que o Martin McFly utiliza para fugir do Biff Tannen.
folha de guarda já sensacional. Olha só isso. Sinal aí do capacitor de fluxo. Olha. Só realmente o marcador com fita, que é um detalhe que eu adoro em livros também. E ele é repleto, vou mostrar aqui para vocês, de fotos fantásticas. Ele é todo em PB, com esse papel meio pardo, que é bom para leitura, é o melhor formato para leitura. Então ele é realmente um livro lindíssimo, né? Você formando aqui, você abrindo as duas partes dele aqui, você tem o DeLorean completo. Então é capa dura. Então, um livro lindo, fantástico, que inclusive, por ser a minha trilogia favorita do cinema, eu quero muito ler e fazer uma resenha especial sobre esse livro, falando um pouco da trilogia De Volta para o Futuro para vocês. Um fantástico filme, um clássico do Robert Zemeckis que vale a pena ser visto, lido, com certeza, todos os detalhes, e terá em breve resenha aqui também no canal. E a última questão, mas não menos importante, a 15ª questão, são quais os livros eu quero ler ou preciso ler em 2016, né? E eu vou começar, como costumo dizer, os livros emprestados têm prioridade na lista de leitura. Esses aqui foram emprestados pela minha amiga Mayara. Mayara, eu vou ler todos rapidinho, eu prometo, eu me enrolei todo, mas eu agora vou me dedicar para ler rapidinho para poder te devolver esses livros que você gentilmente me emprestou. O primeiro deles, é claro, é um super clássico que faz tempo que eu quero ler e acabei me enrolando até agora, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um super clássico da literatura nacional, um livro que eu quero muito ler. Esse é o primeiro. Aguarde aí que tem mais livros emprestados aqui, ó. Tem também Submissão, do Michael Houellebecq, eu acho que é essa a pronúncia. Sei que é uma distopia, é da Alfaguara, e eu quero que seja a minha primeira distopia a ser lida também. Eu ouvi falar muito bem desse livro, Mayara falou bem dele, quero muito ler. Sei que a Tati Feltrin também fez uma resenha. Eu não vi a resenha da Tati porque eu não quero ser influenciado, então vou ler ele primeiro. Fora do Tempo, do Dave Grossman, que me parece um livro bastante interessante. Esse aqui eu não sei muito a respeito da história dele, vou precisar dar uma lida com mais calma depois, mas está na listinha também. E é claro, o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é muito falado na internet, tem várias resenhas por aí, mas eu quero fazer a minha própria. Ouvi falar muito bem, a própria Mayara adorou esse livro e me recomendou, e está na listinha, será lido com certeza ainda esse ano, em 2016. Passados os livros que eu tenho emprestado, vamos agora para os livros que eu tenho, que são meus mesmo, e que eu quero muito ler agora em 2016. O primeiro deles, já que eu sou um fã ardoroso aí dos romances policiais e não tenho nenhum ainda resenhado no canal, o primeiro deles precisa ser obrigatoriamente Assassinatos na Rua Morgue e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Até porque o Assassinatos na Rua Morgue foi o conto que inspirou Sir Arthur Conan Doyle a criar o personagem que se tornou o meu personagem favorito da literatura, que é o Sherlock Holmes. Então, esse aqui é obrigatório para iniciar a nossa sessão aí de livros de detetive, livros de romances policiais. Então, esse aqui é o primeirão. Temos também aqui o Viva e Deixe Morrer, do Ian Fleming, 007, que também um meu detetive favorito do cinema. E não havia lido nada do Ian Fleming, somente visto as adaptações para o cinema. E já comecei a ler e acabei parando também, em virtude de começar a ler e parar vários livros. E já que eu comecei a ler, quero terminar. Já comecei gostando dele. Então, tá aí. Muito em breve, 007 Viva e Deixe Morrer, como resenha também no canal. Como eu falei hoje dele para vocês, né, a respeito, na verdade, da série, mas eu tenho também o livro que eu ganhei de presente de aniversário há anos atrás, uns 5 anos atrás, e não li ainda, uma vergonha. Que é do George R. R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, o primeirão, né? O livro 1, que é A Guerra dos Tronos. Então, puxa vida, né? Para quem gosta de Game of Thrones, como eu gosto de assistir todas as temporadas, obrigatório pelo menos o primeiro livro, né?
que eu tenho. Então vai ser lido, espero finalizá-lo antes aí do final de 2016, A Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin. E, por último, mas não menos importante, mais um livro que eu comecei e parei. Tinha inclusive um desafio que havia sido feito a respeito desse livro, que era o desafio do Lendo Dom Quixote, que eu comecei a ler e acabei parando e me enrolei por causa de prova, por causa de um monte de coisa, mas está aqui o livro Dom Quixote de la Mancha, no espanhol, original em espanhol, é uma edição inclusive do 4º centenário, pela Real Academia Espanhola, Associação de Academias de la Língua Espanhola, que eu quero ler, vou ler, inclusive comecei a ler espanhol, acabei parando, mas vou ler um livro, uma edição linda, fantástica, que eu pretendo ler em breve. O personagem aí clássico da literatura, um dos mais clássicos de todos os tempos, precisa ser lido com urgência. E é isso aí, galera. Esses foram os meus livros aí, lidos e não lidos, né? Os livros que eu quero ler em 2016. E aí, quais são os seus livros? Quais os livros que vocês já leram? Quais são seus livros favoritos? Escreve aqui embaixo na descrição desse vídeo que eu vou adorar conhecê-los. Bom, e quem eu vou taguear então para fazer essa tag, que eu gostaria muito de ver quais são os livros que essas pessoas já leram, se elas ainda não responderam, evidentemente. A primeira delas é a Leila Cardoso, tá aqui, que me mandou esse querido marcador de página do canal dela. E é claro, o meu chapa, o meu camarada lá do Rio de Janeiro, o Léo do Books do Léo, que é um cara que acompanha muito esse canal. Aliás, Léo, muito obrigado aí por estar sempre acompanhando a gente. Forte abraço aí. Léo, do Books do Léo, responda aí que eu quero ver quais são os livros que você leu aí nessa primeira metade de 2016 e o que você quer ler aí pra frente, tá certo? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da tag. Escrevam aqui a opinião de vocês, quais os livros vocês leram e querem ler e que fazem parte aí, respondendo essa tag. Quem quiser se sentir tagueado, se sinta e faça também seus vídeos. E a gente se vê por aí, tá certo? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!